Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Vamos orar, irmão. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus querido, nos colocamos novamente na Tua presença, Senhor, para que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, Senhor, quebrantar eles, para que possamos dar ouvido à Tua palavra, Senhor, e não aquilo que talvez possa ser outra coisa, Pai, mas que nós venhamos trabalhar, Senhor, cada dia mais. Venha trabalhar cada dia mais nos nossos corações, nos fortalecendo, Senhor, e nos fazendo não apenas aprender a Tua palavra, Senhor, mas colocar ela em prática na nossa vida. Como eu tenho dito, nós temos o conhecimento, temos aprendido, Pai, de Ti. Só falta nos ter o temor, Pai, para compreender, cumprir essa palavra no nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, podeis sentar. Eu estava sentado ali quando Deus colocou esse versículo no meu coração, e até pensei que não seria eu que traria a palavra hoje, porque pensei que minha mãe tinha escutado eu falar, mas nós estamos aqui para servir. Aleluia. E aquilo que Deus mandar, nós vamos fazer. Aleluia, Jesus. Essa passagem, irmãos, ela é bastante conhecida nossa, da igreja. Ela já virou tema de hinos, de músicas, gospels. E essa passagem ela é bastante forte, irmãos. Ela foi forte naquele dia de encontro aquele mestre da lei que fez essa pergunta para ele, e ela é forte para os nossos corações também, nos dias atuais. A própria palavra, o próprio escritor aqui, Lucas, ele diz que eles queriam testar Jesus. Eles não tinham a intenção de aprender
verdadeiramente com Ele, para colocar em prática nas suas vidas. Porque, como nós sabemos, eles estavam com o coração endurecido para a verdade. Os mestres da lei, os fariseus, eles estavam com o seu coração fechado para receber. Talvez não porque eles quisessem, irmãos, mas porque era necessário cumprir a palavra de Deus, aonde Isaías disse que eles ouviriam, mas não dariam ouvidos, não entenderiam essa mensagem, para que fosse aberto para nós, os gentios, a oportunidade de ouvir e obedecer a Deus. E ele fez uma pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus voltou com outra pergunta para ele. Muitas das vezes nós ouvimos e até falamos que a lei foi abolida, né, de Jesus. Mas João, ele diz que o mandamento é desde o princípio, irmão, era esse aqui, ao qual Lucas escreveu aqui: amar a Deus de todo o seu coração. Versículo 27. O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Na verdade, depois Jesus estreitou esse mandamento, mas eu não quero falar a respeito de mandamento. Jesus propôs uma história, contou uma história para esse homem. Uma história, como eu disse, ela é bastante conhecida, do bom samaritano. Quando a irmã Raimunda estava fazendo a leitura aqui, eu estava analisando ali como que o Espírito faz, né? Porque daqueles 10 leprosos ao qual ela leu, apenas o samaritano foi aquele que voltou. Ela até na leitura estava um estrangeiro, ela, como já sabia da história e era o samaritano, ele foi o único dos 10 leprosos que voltou para glorificar e adorar a Deus pelo bem que ele tinha recebido. Ele não tinha recebido, irmãos, uma charrete da época lá, uma carroça, não sei como é que chama, eu não me lembro como é que chamava aquelas carruagens da época. Ele não tinha recebido uma mansão, uma casa, ele tinha recebido uma cura, irmãos. E além da cura, ele ainda levou algo mais, porque a fé dele foi maior do que apenas a cura exterior que ele recebeu da lepra. Ele teve uma cura do seu interior. Mas nós, observando por essa palavra, por essa história que Jesus contou aqui, irmãos, do bom samaritano, passou por ele um sacerdote, um religioso da época, daquela época. Ele passou por ele, desviou e prosseguiu o seu caminho. Veio também um levita. Hoje em dia são chamados de levitas cantores, né, irmão? Mas o levita não era cantor, não. Ele cantava, tinha a parte do louvor também que eles faziam, mas eles eram aqueles que trabalhavam no templo. Como eu disse aqui na terça-feira na Lourdes, eles eram aqueles que estavam aqui fazendo a faxina, limpando, cuidando da casa de Deus, desde o deserto, irmãos. Eram eles que carregavam, os sacerdotes carregavam a arca, eram eles que desmontavam as tendas, e eles sempre trabalharam. Por isso eles não tinham terra, e quem cuidava deles era o povo. E naquela correria eles passaram. Jesus não falou aqui que eles estavam numa correria, nessas coisas não, né? Que ele apenas
desviaram dele. Provavelmente ele era um judeu, irmãos. Não fala aqui se ele era da mesma região lá deles, mas ele era participante dos judeus, da mesma família, de sangue, da promessa de Deus, do povo de Deus. Mas aqueles que deviam ter parado para cuidar dele, eles não tiveram tempo, eles não pararam, eles não se interessaram, eles não tiveram como o samaritano compaixão daquele homem que estava ali ferido, pelado, porque fala que ele estava sem roupas, eles roubaram até as roupas dele. E talvez aos nossos olhos aquela história estava falando apenas de uma pessoa que estava ali nessa situação, mas se nós formos olhar mais profundamente, irmãos, ele estava sem a justificação, ele estava machucado, ferido. Assim como hoje em dia tem muitas pessoas que estão longe do caminho do Senhor, que estão afastadas, que outra hora faziam parte da família de Cristo e estão feridas nessa mesma situação que esse homem se encontrava. Estão esperando os sacerdotes de hoje, que sou eu e você, porque hoje nós somos os sacerdotes reais, o povo santo, como Pedro disse ali, à espera de irmos atrás dele e ajudar, fazer os curativos nas suas feridas e trazê-los de volta para o cuidado, não como aquela história ali onde ele deixou apenas 2 moedas para ser tratado e falou assim: se você usar mais, eu pago quando eu voltar. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos nessa situação. Nós nos pegamos como aquele sacerdote e aquele levita. Hoje pior ainda, porque hoje nós temos a correria do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Os levitas e os sacerdotes não, eles ficavam só por conta de fazer a vontade de Deus, de serem o representante de Deus. Era eles que entravam diante da presença de Deus. Hoje eu e você, depois que o véu foi rasgado, nós temos essa oportunidade de entrar diante de Deus sem a precisão de ninguém interceder por mim e por você. Não que isso não se seja necessário, não, porque é necessário. Aleluia. Como eu costumo dizer, eu tive alguém lá em casa, irmãos, que intercedia por mim. E ela, minha mãe, ela tinha amigas de oração que tem, como tem até hoje, que intercederam pela minha vida. Mas quantas pessoas lá fora não tem? Não tem ninguém para interceder por elas, para fazer aquele cuidado que aquele homem que passava naquela estrada, ele era inimigo do povo de Israel, do povo de Deus, dos judeus, porque os samaritanos, como todos sabem, eles eram inimigos de Israel. Mas ele teve compaixão, irmãos. Ele sentiu, ter compaixão é sentir aquela dor daquelas pessoas. Mas nós estamos fechados no nosso mundo, nas nossas preocupações, nas nossas coisas, as nossas orações. Muitas das vezes nós pedimos
Irmão, entenda que quando eu falo nossas, eu não estou dizendo de nós, ou de você que está ouvindo aí, mas da maioria, da grande maioria. Nós estamos vivendo, irmãos, muitos estão esperando um avivamento, irmãos. Um avivamento, mas o que a palavra do Senhor diz é que no final dos tempos haveria uma grande apostasia. O avivamento, ele começou lá nos apóstolos, e ele teve alguns resquícios que foi necessário Deus fazer para a obra dele se desenvolver. Mas o avivamento, ele depende de mim e de você. O avivamento, irmãos, ele não é para nós ficarmos trancados apenas aqui dentro. O avivamento, desde o princípio, quando teve o primeiro avivamento ali na festa de Pentecostes, ele foi, as pessoas que se encheram saíram pregando o evangelho para outras pessoas. Porque aos olhos de Deus, irmãos, aqueles que estão no pecado, eles estão mortos. O pecado, ele fede diante de Deus como se fosse uma carniça de alguma coisa morta. Você já sentiu a carniça de animais mortos, o quanto que fede? O ser humano então fede muito mais. A nossa carne é podre. E, como eu disse, muitas das vezes nós não temos essa preocupação, irmãos. Nós não nos preocupamos com isso. Eu ouvi uma mensagem hoje, enquanto eu estava trabalhando ali, e esse pastor, ele estava falando dos profetas que estão na lama, dentro dos poços, como Jeremias foi jogado. E ele falou o nome lá do general, eu esqueci o nome dele aqui agora, eu vou lembrar, que intercedeu ao rei para que Jeremias fosse tirado do poço. Quantos profetas, irmãos, estão nos poços hoje em dia, atolados no pecado, no erro, jogados no mundão ainda, precisando de nós, que nós intercedamos por eles, para que eles saiam dessa lama que eles estão atolados e voltem para a casa do Senhor para fazer a vontade de Deus. Mas nós oramos pouco, irmão. Quando eu falo nós, eu falo de mim. Lembre-se disso. O nosso pouco tempo tirado para a oração, que às vezes Deus deve olhar lá de cima, e eu não sei, não tem como eu imaginar o que Ele olha e pensa do que nós somos hoje diante dEle, irmãos. Diante dEle, como aqueles primeiros discípulos que Ele colocou para ser o nosso exemplo, que eram homens de oração, que jejuavam e que tinham uma preocupação com essas vidas, como a vida dessa história aqui, que aquele samaritano passou ali e viu aquele homem, se preocupou, teve compaixão. Será que no nosso coração há compaixão, irmãos, por essas vidas que estão caminhando para o inferno? Ou será que nós temos pensado apenas em nós, apenas na nossa família? Talvez, irmãos, talvez não, eu tenho certeza que aquele mestre da lei, ele não entendeu o que Jesus disse. Mas o próximo que Jesus disse para ele aqui naquela história, irmãos, ele não era da igreja de Jesus lá, da sinagoga. Ele não frequentava porque eles não podiam. Os samaritanos, eles não podiam ir
na casa de Deus, orar. Você lembra quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana? Que ela perguntou: os judeus falam que tem que adorar no templo, nós adoramos no monte. Eles não se misturavam, irmãos, eles eram inimigos. Jesus ele não disse ali que tinha que amar só as pessoas que nos amam, só as que gostam de nós. Ali ele estava mostrando que tem que amar o inimigo, cuidar dele. Nós temos capacidade para fazer isso. Será que nós buscamos de Deus esse amor? Como eu costumo dizer, irmãos, nós estamos preparados para quando alguém nos denunciar por sermos cristãos, chegar alguém lá na nossa casa, pegar, prender a nossa família, nossos filhos, para matar? Porque nós vivemos, como eu costumo dizer aqui no Brasil, irmãos, nós achamos que somos perseguidos pela esquerda, ou por esses caras que ficam fazendo chacotas de Cristo na internet, nas redes sociais, que nos chamam de crentinho, de pastorzinho, e nós às vezes achamos que isso é uma perseguição. Isso não é nada. A perseguição, irmãos, ela está aí fora. Muitos dos nossos irmãos estão sendo executados, mortos. Você tem orado por eles? Eu tenho orado por eles, para Deus dar força e coragem, porque o Espírito Santo, como eu costumo dizer, eu gosto dessa versão da NVT, irmãos. Muitos colocam ele só como um consolador, mas ele é o encorajador. É ele que dá coragem para aquela pessoa típica ter coragem de pregar o Evangelho, ter coragem de receber uma oportunidade na igreja. Não que isso seja importante, irmãos, porque Deus não nos chamou para ter oportunidades dentro da igreja. Deus nos chamou para pregar o Evangelho aos perdidos, para os necessitados. O mesmo Espírito que habitou no Senhor quando ele leu lá do livro de Isaías, ele leu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável ainda está aberto, Senhor, e nós temos feito isso, irmãos. Ou nós passamos por essas pessoas que precisam na nossa correria. Eu estava lembrando aqui, eu não sei se minha mãe falou, foi aqui, ou se foi no culto, nos lares que nós estamos tendo, de quando meu pai morreu. Eu estava com 3 anos, o Luciano tinha completado 1 ano, e ela ainda estava grávida do meu irmão caçula. E a irmã, acho que é Lindalva, ela estava descendo para ir para o culto, irmãos, para o templo. O Espírito Santo mandava ela voltar e ir lá na casa da minha mãe. E a minha mãe estava triste com a situação, pensando como é que ela ia fazer para cuidar de nós 3. Eu não sei se Deus já tinha falado com ela que era para ela fazer a obra dele, que ele ia cuidar de nós, mas eu acho que ele ainda não tinha falado. E a irmã Lindalva deixava de ir lá no templo adorar, e adorava junto com ela lá na casa dela, na nossa casa onde nós morávamos, ali no Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Isso era cuidar do ferido, irmãos. A minha mãe estava ferida com a perda do meu pai. Tá certo, meu pai não era uma pessoa muito boa assim não, mas ele ajudava, ele cuidava da casa. E ele tinha tido um encontro com Deus há 2 meses atrás, que já estava trazendo uma mudança. Mas Deus, irmãos, Ele não faz aquilo que nós queremos, é o que Ele quer. Nós sentimos a falta do meu pai, irmãos, por muito tempo. E minha mãe cuidou de nós maravilhosamente. Nos ensinou o caminho do Senhor, como agir até hoje.
Ela nos ensina muitas coisas. Mas isso também faz parte, irmãos, do cuidado. Vir aqui na casa do Senhor, nos reunir, é muito importante. É importantíssimo, porque aqui não é nada mais do que a casa de Deus, o lugar de oração, onde nós oramos pouco ainda. Nós oramos pouco. Nossos cultos são mínimos, 1h30, 2 horas, quando ora muito. Que nós não damos nem 10% do nosso dia para o Senhor. Nós não tiramos da nossa casa esse tempo também. Como que nós vamos ter compaixão dos que estão perdidos, se muitas das vezes nós não temos compaixão nem de nós? Nós não buscamos nem por nós, às vezes, como deveria, para nos enchermos, para ter compaixão por eles, irmãos. E nos pegamos, como eu disse, parecido com aqueles religiosos da época. É uma triste e doída frase para mim, irmãos. Isso. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quantos amigos meus aqui necessitam disso. Não só aqui. Mas talvez eu não tenha buscado ainda da forma que deve ser buscado o Senhor, para Ele me encher com a compaixão que Ele teve por mim, para ter o mesmo sentimento que Cristo teve quando via as multidões com fome. Ele multiplicava aqueles pães, irmãos, não era porque Ele queria se mostrar que Ele tinha poder, não. É porque Ele tinha compaixão daquele povo no deserto, tudo com fome. Ele é onisciente, onipresente. Não pense que quando Ele chamou Zaqueu lá, Ele precisou olhar para cima para ver Zaqueu, não. Ele não precisou, não, ele já sabia que ele estava lá esperando. Muitas das vezes nós ouvimos pregações parecendo que ele olhou para cima e viu: Zaqueu, desce daí, foi pego de surpresa. Não, ele não foi pego de surpresa, irmãos. Ele era a própria compaixão que se compadeceu de mim e de você, que desceu aqui, se fez pecador, subiu naquela cruz. Aquela história, irmão, estava simbolizando Ele curando as feridas, Ele ferido no Calvário ali, para curar a minha e a sua ferida. A ferida que nos levaria ao inferno principal. Mas como eu disse, nós estamos preocupados demais com as coisas daqui, irmãos, ainda. A nossa preocupação, ela não tem sido a preocupação de Deus. Aquilo que Deus nos criou para ser, para fazer. Eu estava ouvindo outra, talvez, irmão, porque nós mesmos não somos exemplos para ninguém querer ser igual a nós e fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas nós temos que começar. Temos promessas que Deus fez para o ministério da pastora. Mas como vai se cumprir isso se nós ficarmos apenas fechados aqui dentro, irmãos? E olha que mesmo sem nós sairmos, Deus já mandou muita gente que veio e saiu. Mas
Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos, irmãos, e pedirmos para Deus nos levar a esses feridos, como eu disse aqui na terça, nós temos que pedir o Espírito Santo para nos guiar, irmãos, qual o querer de Deus, para nós fazermos a obra dele, não relaxado como nós temos feito. Para nós não nos parecermos, irmãos, com aqueles que passaram ali por aquela pessoa ferida e não teve compaixão. Muitas das vezes nós nos pegamos assim, irmãos. Às vezes nós temos até vontade, mas nós estamos tão vazios do Espírito Santo que nós não temos nem coragem de falar uma palavra, de mostrar Cristo para aquela pessoa que talvez até já ouviu, irmãos, mas talvez a pessoa que falou para ela não era quem Deus ia usar para trazer aquela pessoa para o caminho de Cristo. Porque aqueles que Deus designou para você ganhar, irmãos, para Ele, não vai ser eu que vou ganhar. Deus, Ele não faz como muitos dizem por aí, que se você não fizer, Deus levanta outro para fazer, não, irmãos. Na Bíblia, todos que não quiseram fazer, Deus fez eles fazerem a vontade dele. Jonas, ele estava indo para um lugar, e Deus fez ele ser engolido por uma baleia e jogado lá perto da onde era para ele ir. E foram todos. Deus levantou Sansão. Sansão pegou tudo para destruir o povo dos filisteus. Quando ele se arrependeu ali, ele matou mais gente do que na sua vida toda. E assim como eles, é muito, irmãos. Paulo já fazia a obra de Deus quando ele era salvo, viu, irmãos? Ele continuou sendo salvo, não mudou não. É porque ele tinha duas cidadanias. Quando ele fazia a obra de Deus, ele achava que estava fazendo o correto, irmãos. Quando ele perseguia os cristãos, aí Deus ele viu o primeiro mártir da igreja ser ferido, apedrejado, morto e pedindo perdão a Deus por eles não saberem o que eles estavam fazendo. Mas Cristo disse isso, irmãos. Cristo falou assim: ó, eles vão matar vocês pensando estar fazendo um serviço para Deus. Mas as feridas do nosso irmão Estevão, irmãos, o sangue dele que caiu naquela terra, com certeza é como o sangue de Abel, ele clama até hoje diante de Deus. E eu fico imaginando eles olhando lá de cima e vendo e pensando: meu Deus, como que ele não entendeu o que ele tem que fazer até hoje? Nós temos o caminho para eles, nós mostramos, ensinamos, e até hoje eles fazem tudo errado. Até hoje eles não tiveram uma transformação, uma conversão verdadeira como os primeiros discípulos tiveram. E às vezes, irmãos, nós ainda estamos apenas convencidos. Às vezes nós ainda estamos como Pedro, quando Jesus chamou ele de adversário. Tem muita gente que fala que Pedro estava cheio de Satanás, mas estava não, irmão. Satanás significa adversário. Pedro não tinha entendido o propósito de Cristo. Ele falou: para trás de mim, adversário, você está querendo atrapalhar a obra de Deus, o que eu vim para fazer aqui, que era morrer. Qualquer um de nós faria isso, irmãos, se nós estivéssemos com Jesus e o amássemos de verdade. Porque Pedro amava, irmãos, ele apenas não se conhecia ainda. E Jesus disse: tu me amas, Pedro?
das minhas ovelhas? Temos cuidado, irmãos, das ovelhas do Senhor? Temos feito a vontade dele verdadeiramente? Ou temos feito como aquele sacerdote e aquele levita? Porque quando Jesus, irmãos, olhou aquela multidão e viu que eles estavam como ovelhas sem pastores, eles ainda estavam tudo no pecado, irmãos. Não tinha nenhum convertido ali, nenhum. E eles estavam desgarrados ainda, precisando do perdão, da misericórdia. Assim como nós precisamos, nós que estamos aqui precisamos dessa misericórdia até hoje, irmãos. Aqueles que estão lá também precisam. E como eles vão conhecer essa misericórdia se nós não vamos lá levar para eles, para curar as feridas? Irmãos, quando eu fico sabendo que alguém suicidou na cidade que eu estou morando, eu fico pesoroso. Aquela última notícia que eu tive aqui daquele rapaz, ela me corroeu por dentro, porque eu estava passeando, fui solicitado para uma clínica do rapaz, mas eu não fui nem lá conversar com ele. E aí no outro final de semana ele tirou a própria vida. Será que Deus queria que eu só falasse com a mãe dele, com um amigo meu que pediu? Será que era só isso? Será que se eu tivesse lá conversado com ele, contado a minha experiência de vida, dado o meu conselho? Quantas pessoas precisam disso, irmãos? Do que Deus fez na minha e na sua vida também. Todos caminhávamos para o inferno. Mesmo se você não tem pecados como eu tive, muitos pecados que eu me envergonho até hoje. Talvez você não tenha, mas você caminhava para o mesmo lugar. O mesmo Cristo que te abraçou é o mesmo que me abraçou, que teve compaixão. Irmãos, nós não somos melhores que ninguém, irmãos. Cristo, ele não quis ser melhor do que ninguém quando ele pisou aqui. Ele quis servir, ele foi servo. E ele disse que aquele que servir mais será maior no reino dos céus. Não é aquele que for o presbítero, o diácono, o bispo, o apóstolo, que senta aqui em cima, não, irmãos. É aquele que servir mais. Servir mais não é aqui na casa, não, irmão, só não. Ele disse que o Filho do Homem veio para servir, e ele serviu, irmãos. Ele estava nas ruas, pregando o Evangelho, orando para as pessoas serem curadas. Ele estava fazendo o que, irmãos? A vontade do Pai. A vontade do Pai ainda continua sendo a mesma, irmãos. A vontade do Pai não mudou. O Pai não quer que nós nos tornemos religiosos de apenas vir aqui no culto, não. De apenas sentirmos a presença dele enquanto nós estivermos aqui reunidos, não. Você tem que sentir a presença dele aonde você estiver, e fazer a vontade dele, não a sua. Eu estava vendo outra mensagem hoje, o rapaz que estava pregando lá, eu esqueci o nome dele, o pastor, ele falando do filho dele,
que é um adolescente. Eu não lembro se é mensagem recente ou se é mais antiga, eu não olhei a data. E ele falando assim que a maior alegria do filho dele, quando chega em casa lá, e o filho dele falar para ele, pai, orei hoje lá, 2 pessoas foram curadas, 3 pessoas aceitaram a Jesus lá na escola. Mas nós nos moldamos, irmãos, com esse mundo e achamos que apenas o mundo é trazer para dentro do templo aqui. Não, nós somos cristãos apenas dentro do templo. Lá fora, no nosso colégio, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nós temos vergonha, temos uma vida secular, né? Você que serve a Deus, que tem Cristo como seu Senhor, não existe vida secular, não existe vida no reino de Deus, no reino dele, fazendo a vontade dele. E se essa palavra não estiver batendo em você, irmãos, ela está batendo em mim. E nós temos que voltar, irmãos, porque o maior mandamento ainda continua sendo o mesmo: amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que tudo. E quem ama, irmãos, faz de tudo para agradar aquela pessoa. Quem ama faz de tudo. Tudo para agradar, irmãos, tudo. Deus, ele teria o maior prazer de nos abençoar mais do que ele já tem abençoado, irmãos, se nós fôssemos os filhos que agradassem a ele, que fizessem a vontade dele. E olha que ele já tem nos abençoado muito, irmãos. Como a irmã Raimunda disse, só de nós estarmos acordados hoje já é a maior bênção, irmãos. Quantas pessoas estão entubadas, sem ar, precisando do ar, e nós, com a misericórdia dele, porque nós somos miseráveis, nós nem agradecemos às vezes o que o Senhor tem feito. Senhor, tem misericórdia de nós, papai. E nós achamos que temos que agradecer quando nós comprarmos um carro bom, uma casa boa. Irmãos, por isso que Deus, ele deu fé para os pobres. Muitas das vezes os pobres têm mais compaixão do que nós que somos considerados classe média, porque nós recebemos um salário mínimo. Temos um lugar para morar. Temos que aprender, irmãos, a ter mais compaixão, a parecer mais com Ele. Como eu disse, essa história, irmãos, ela não está falando de um amigo que foi ajudar o outro, não. Ela está falando de um inimigo que ajudou o inimigo. Era inimigo. E nós às vezes fazemos as nossas orações contra os nossos inimigos errada. Não o nosso inimigo mortal, irmãos. Nós temos um inimigo mortal, que é Satanás, viu? Nós temos que ser transformados por essa palavra, irmãos, colocá-la em prática na nossa vida. Porque nós seremos julgados por ela. É essa palavra aqui que Jesus nos ensinou que vai nos julgar naquele dia. Não vai ter jeito de eu e de você chegar lá e falar: Senhor, mas não tinha ninguém para me ensinar, eu não aprendi. Você pode aprender sozinho, irmãos, lá na sua casa. Paulo, ninguém ensinou para ele, irmãos. Paulo, ele se converteu, todo mundo tinha medo dele.
porque todo mundo pensou que ele está só fingindo para nos matar. E aí ele foi e buscou. Ele fala assim que o que ele aprendeu do Senhor. Ele tirou o tempo, ele já saiu pregando, irmãos. Muitas das vezes nós esperamos, temos que fazer um cursinho e um monte de diploma para depois eu ir para a rua pregar. Não. Se nós orarmos, buscarmos a Deus com jejum e com oração e nos enchermos da presença de Deus e querermos, irmãos, Ele vai fazer isso na nossa vida, na minha e na sua. Irmãos, e não tem coisa melhor do que, mais prazerosa, que vai te dar mais alegria, irmãos, quando Deus começar a te usar para ganhar vidas. Você vai se alegrar como o céu se alegra, porque a única coisa que faz ter alegria no céu é quando nós resgatamos um ferido, um perdido, um que está na lama do pecado. É a única coisa que faz ter alegria no céu. O carro bonito que você compra não faz ter alegria no céu. Você pode orar para uma pessoa levantar do caixão, morta, e ela levantar, não tem alegria no céu, porque foi o nome de Cristo que fez isso. Agora, quando um pecador se arrepende, a alegria, a festa lá no céu. Que nós venhamos, irmãos, ser bons samaritanos, não só com os lá de fora, irmãos, não só com aqueles que não é nós que achamos eles nossos inimigos, não, irmãos, são eles que acham que nós somos inimigos deles, por pregar a verdade e por querer que eles saiam do lamaçal que se encontram com o pecado. São eles que pensam, mas nós temos que dobrar os nossos joelhos, irmãos, e orar por essas pessoas, para o Espírito Santo, quando Ele for nos levar lá, nos usar, para que essas pessoas tenham os ouvidos limpos, irmãos, para escutar a verdade, porque os ouvidos não só deles estão cheios de comichões, mas dentro de muitos lugares, dentro de muitos templos, de muitos lugares que são chamados casa de Deus, comichões têm entrado nos ouvidos para que eles ouçam a verdade. Foi isso que Paulo disse: nos final dos tempos aconteceria. Como eu sempre digo, irmãos, a sã doutrina, irmãos, não é aquela que muitas das vezes muitos pensam ser. E aqueles que amam a palavra de Deus, irmãos, ela sempre vai bater nele, para melhorar, para consertar, para alcançar a misericórdia daquele que vive e vai reinar para sempre. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração, irmãos. Que o Espírito Santo fale melhor no seu e no meu coração, irmãos, para nós mudarmos a nossa maneira de viver, para nós nos adequarmos à palavra do Senhor, termos mais união, irmãos. Como seria bom, irmãos, se tivesse cheio esse lugar, nós buscando por esses perdidos. Amém? Posso fazer uma oração, pastora? Aleluia. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus querido, rogo diante de Ti, Senhor, perdão pelos meus pecados, primeiramente, Pai. Deus Todo-Poderoso, vem trabalhar nas nossas vidas, derrama o Seu Espírito Santo sobre nós, Pai, para que possamos, Senhor, guardar a Tua palavra nos nossos corações, Senhor, e não sermos ouvintes esquecidos, Pai, que daqui a 10 minutos não lembremos daquilo que o Senhor falou conosco aqui, papai, mas que essa palavra venha martelar na nossa mente, no nosso coração, que talvez esteja endurecido, Senhor. Talvez nós tenhamos o coração endurecido como aquele povo no passado tinha, mas quebra ele, Senhor, que o Seu martelo esmiuça a rocha, esmiuça
aguiúce o nosso coração endurecido para darmos ouvidos, ó Deus, à tua palavra, ao que o Espírito diz nos últimos dias à tua igreja, papai. Fale conosco, Senhor, cada dia, Pai, nos encha do teu Espírito, para que possamos, Pai, fazer a vontade do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, Pai, para a qual o Senhor nos chamou, nos designou e nos deu talento, Pai, para fazer. Não deixe nós pensarmos, Senhor, que o chamado que o Senhor tem para nós é apenas para dentro de templos, Pai, de paredes feitas por mão de homem, Pai. Mas nos leve, Senhor, aonde o Senhor quer levar, Pai. O Senhor diz que se nós não clamássemos por Ti, Pai, as pedras clamariam. Tenha misericórdia de nós, Senhor, por fazermos a Tua obra tão relaxadamente, Senhor, por não termos o nosso coração ligado no céu como deveria, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, Pai. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos, Pai, e nos faz, Senhor, trabalhar. Talvez nós sejamos, Senhor, os trabalhadores finais, aqueles que chegaram, Senhor, na última hora, como aquela parábola que Jesus falou dos trabalhadores, mas que nós venhamos nos empenhar, Senhor, como aqueles que estavam primeiro, porque nós estamos descansados no final do dia, Pai. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, brota esse desejo nos corações, não só de nós que estamos aqui, mas de quem vai ouvir essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço nessa noite. Encha-nos com o teu poder e com a tua presença, Pai, até que nada desse mundo mais faça sentido para nós, Senhor, a não ser fazer a tua vontade, Senhor. Não deixe que as doutrinas mundanas, Pai, as doutrinas de homem adentrem a esse lugar, mas que nós venhamos nos apegar à doutrina dos apóstolos, Senhor, é o que eu te peço nessa noite, e ao exemplo deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.